Vamos começar então falando sobre o futuro do Ministério da Educação. O senhor acha que qual seria o nome ideal? Já há nomes sendo aventados, o presidente Jair Bolsonaro conversando com representantes, mas neste momento em que é necessária uma pacificação ali no Ministério da Educação, o senhor acredita que tendência seria a melhor para colocar então o Ministério no rumo da educação? Bom, Mona Lisa, eu creio que o presidente, ele vai procurar o melhor nome, e o melhor nome será alguém, na minha visão, que alinhe o conhecimento técnico sobre a educação com a capacidade de gestão. O Ministério ele tem essa característica, ele é um ministério que maneja recursos de grande monta, então precisa de um gestor que conheça a administração pública e, óbvio, uma pessoa que seja inserida no mundo da educação e saiba os principais problemas que afligem o sistema educacional aqui no Brasil. Mas uma pessoa mais próxima, mais alinhada com o pensamento de Olavo de Carvalho, uma pessoa mais alinhada a outra tendência. Neste momento, qual o senhor acha que seria a tendência mais bem aceita pelo governo, pelos brasileiros e pelos educadores? Eu volto a bater nessa mesma tecla que eu já falei, essa questão de alinhamento com o Olavo de Carvalho ou não, eu acho que isso aí não vai ser um fator preponderante na seleção do nome. Eu considero exatamente isso aí, que nós temos que buscar um nome técnico, alguém que conheça o sistema educacional e excelente gestor. Vice-presidente, independente do posicionamento. Sim, é possível fazer um balanço desse legado da educação até agora no governo Bolsonaro? Olha, a questão da educação, vamos lembrar que o governo federal ele é o responsável por traçar as políticas educacionais, são assuntos que vão interferir depois diretamente na forma como estados e municípios conduzem o ensino fundamental e o ensino médio. O governo também é o responsável por fazer a distribuição dos recursos. Existe aí o Fundeb, existem outros fundos, existem os próprios recursos que estão diretamente na mão do Ministério da Educação e fica, então, a gestão mais acurada das universidades públicas que estão diretamente subordinadas ao Ministério, apesar de terem sua autonomia. O que eu vejo nesse período aí do governo do presidente é que houve uma tentativa de mudanças em termos de alguns programas que já existiam e acredito que não foi tão bem sucedido a ocorrência dessas mudanças. Vice-presidente, o senhor é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, muitos seguidores, o que o senhor diz repercute muito. Então, eu queria, ainda nesse assunto, pedir a gentileza para o senhor comentar o que o senhor achou da estratégia de envio, então, do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para os Estados Unidos, a questão do passaporte, o tweet dele logo depois, dizendo que, dando a indicação ali de que teria tido uma operação de fuga, deixando nas entrelinhas. O que o senhor acha do desfecho da passagem de Abraham Weintraub pelo Ministério da Educação e o começo do que se espera da gestão dele no Banco Mundial? Olha, Mona Lisa, eu desconheço qual era eventuais ameaças que o ministro Weintraub, por acaso, estivesse sofrendo, porque ele dá a entender que, em permanecendo aqui no Brasil, ele a família dele, teriam sua segurança ameaçada. Então, desconheço isso. E apenas tomei conhecimento aí da forma como ele saiu, pela própria imprensa, uma vez que não tive nenhum contato com o presidente entre a sexta-feira à noite, quando o Weintraub viajou, e o sábado, ocasião em que foi publicado no Diário Oficial a exoneração dele do Ministério da Educação. Em relação ao trabalho dele ao Banco Mundial, a gente sabe que ele ainda tem que ser eleito pelo grupo de países que o Brasil representa nessa diretoria. E
Vamos aguardar que isso aconteça. Também parece que esse mandato só vai até outubro. E aí, eu não sei se em outubro ele poderia ser renovado ou nós teríamos que indicar outro nome. Então, ainda existem muitas incógnitas, né, no que vai acontecer sobre essa presença do ex-ministro Weintraub lá no Banco Mundial. Então, o senhor não leu o tweet dele sobre a chegada dele nos Estados Unidos, ele dizendo dezenas de pessoas me ajudaram, ali entre parênteses, o senhor não se informou sobre isso nesse começo de semana? Não, eu não tomei conhecimento, né, Mona Lisa? Eu, particularmente, né, os trabalhos que me estão afetos aí na questão de Conselho da Amazônia, sim, e eu tenho sido muito requisitado, convidado, né, para essa série de lives e webinars e videoconferências que estão sendo realizadas, então eu fico tendo que me dedicar a estudar, me preparar para isso, né? Então não fico acompanhando a rede social e essas manifestações de uma forma mais constante. Tá certo, obrigada. Vice-presidente, eu queria falar com o senhor sobre Tribunal Superior Eleitoral. A Corte está avançando ali na análise de ações de cassação da sua chapa junto com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que, afinal, o TSE vai cassar a sua chapa? Olha, Caio, quem não deve não teme, né? Então eu estou absolutamente tranquilo em relação, né, ao procedimento da nossa chapa, a forma como a nossa campanha foi conduzida, né? Houve essas acusações, né, essas denúncias têm que ser investigadas. Eu tenho plena certeza de que o tribunal irá analisar isso à luz da legislação e vai soterrar isso, essas denúncias, porque nós não fizemos nada que fosse fora da regularidade. O senhor vê um movimento ali do judiciário? O presidente Jair Bolsonaro tem falado muito isso, que o judiciário está tentando, fazendo alguns movimentos para desestabilizar o Palácio do Planalto. O senhor vê isso? Olha, eu tenho discordado, né, de algumas medidas que o judiciário, né, tem tomado, em particular o nosso Supremo Tribunal Federal. Eu já me manifestei a esse respeito, né? Eu considero que as interferências em relação à nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, na questão dos diplomatas venezuelanos, né? Também não concordo com a forma como vem sendo conduzido esse inquérito pelo STF, que, na minha visão, está fora daquilo que seria o devido processo legal. Então, eu comparo com a minha situação, né, de vice-presidente. Se eu, por acaso, for ofendido, caluniado, ameaçado, eu vou na polícia, vou registrar um boletim de ocorrência, né? Vai ser feita uma investigação, essa investigação vai ser acompanhada pelo Ministério Público, chegar à conclusão que tem algum crime, vai oferecer denúncia, o juiz vai acatar ou não essa denúncia e aí segue o devido processo. Eu acho que os ministros do STF também deveriam fazer dessa forma. E sobre o compartilhamento de dados, vice-presidente? Sim, o compartilhamento de provas que podem ser obtidas, sim, nesse inquérito, com as denúncias que estão no Tribunal Superior Eleitoral, eu considero que nenhuma prova que for obtida aí terá interferência no que foi a nossa campanha. O senhor fez alguma intermediação lá com o Supremo Tribunal Federal? O senhor avisou os ministros ali do Supremo Tribunal Federal sobre esse movimento todo, esse acirramento de ânimos entre o Palácio e o Supremo? O senhor chegou a conversar com alguns deles? Não conversei não, Caio. O presidente não me atribuiu tarefa nenhuma de estabelecer algum tipo de ligação e de contato e eu procuro sempre não ultrapassar os limites das tarefas que o presidente me dá. O senhor acha que o Supremo também não fui procurado por nenhum dos ministros do STF. O senhor acha que o Supremo avançou o sinal contra o presidente? Como? O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal avançou o sinal em algumas medidas contra o presidente Jair Bolsonaro? Eu expressei aí... eu expressei a minha visão, né, Caio, que eu acho que algumas prerrogativas que são do Executivo, como, volto a dizer, a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal e a questão dos diplomatas venezuelanos, que havia sido um acordo feito entre os dois países, nós já tínhamos retirado os nossos diplomatas, eu acho que o STF poderia ter se omitido em relação a esses assuntos. Então, o senhor concorda com a ideia de que o judiciário hoje é quem mais pode desestabilizar o presidente Jair Bolsonaro?
Não vejo essa questão como desestabilizar, né, Mona Lisa? Essa questão do papel do judiciário, né, tem sido muito presente aí ao longo dos últimos anos, porque, na minha visão, os poderes executivo e legislativo sofreram um certo desgaste, né, perante o conjunto da população e, devido tudo, dos escândalos de corrupção que ocorreram, né? Em consequência, o judiciário ele foi muito acionado e aí ele passou a ter um papel mais preponderante. Então, eu não vejo ele como um poder que vai desestabilizar o poder executivo e, em particular, o presidente Bolsonaro. Vice-presidente, o senhor escreveu um artigo, tem mais ou menos um mês, no jornal Estado de São Paulo, em que o senhor atribui responsabilidades a diversos atores da política nacional, mas no artigo o senhor sequer cita o presidente Jair Bolsonaro. Na sua visão, o presidente Jair Bolsonaro não tem qualquer responsabilidade sobre o atual cenário político brasileiro? Não, é óbvio que nós que integramos o governo do presidente Bolsonaro, ou seja, todos nós temos responsabilidades, né? Então, várias vezes eu já deixei claro que nós temos que buscar mais harmonia, nós temos que deixar de levarmos, né, as ideias a um nível tal de confronto que não haja retorno, né? Eu tenho sempre propugnado para que a gente busque o entendimento e busque o esclarecimento de tudo aquilo que nós estamos querendo fazer, estabelecendo pontes com os outros poderes, com os estados e municípios. Eu acho que isso é uma tarefa em conjunto de todo o governo do presidente Bolsonaro. Vice-presidente, o senhor fala em buscar mais harmonia, mas desde quinta-feira, quando Fabrício Queiroz foi preso, todo mundo tem acompanhado o acirramento de tom de críticas do vereador Carlos Bolsonaro em relação ao senhor, às entrevistas que o senhor dá, aos artigos que o senhor publica, às suas manifestações. Dá para ter harmonia com o vereador, filho do presidente, tendo esse tipo de postura reiteradamente com o senhor vice-presidente da República? Olha, Mona Lisa, eu já me manifestei a esse respeito das críticas do vereador Carlos Bolsonaro, que não são de hoje, né? Vem desde o ano passado. E aí eu coloco a coisa de uma forma muito simples, Mona Lisa. Na profissão que eu exerci por 46 anos, né, eu não podia ser aplaudido, mas também não podia ser vaiado. Agora vale tudo, né? Então ele quer criticar, ele está no direito dele de criticar, né? Eu não me incomodo com isso. Mas por que incomoda tanto quando o senhor se manifesta, quando o senhor fala? Por que incomoda tanto ao clã bolsonarista o protagonismo que o senhor tem demonstrado naturalmente? Olha, Mona Lisa, eu julgo que são pessoas que estão desinformadas, porque o meu relacionamento com o presidente da República, ele se baseia naquilo que tanto eu como ele aprendemos, né, desde os nossos tempos de cadete na Academia Militar e que são os princípios da profissão que ambos tivemos. Ele durante uma determinada parte da vida e eu por toda a minha vida, que é a lealdade, né, a camaradagem, o respeito mútuo, e assim nós temos nos relacionado. E o presidente em nenhum momento, ao longo de todo esse período, chegou para mim para reclamar de alguma coisa. Portanto, eu acho que isso são manifestações de pessoas que talvez não entendam o que está ocorrendo. O presidente já pediu desculpas pela manifestação de algum filho em relação ao senhor? Não, e eu também acho que não é o caso, né? Os filhos do presidente são maiores de idade, possuem são políticos, né? Então eles têm plena liberdade para se manifestarem. E eu volto a te dizer, eu não me preocupo com isso aí, tá bem? Vice-presidente, qual que é a sua avaliação sobre essa prisão de Fabrício Queiroz em um imóvel do advogado Frederico Assef, que é advogado da família Bolsonaro? Olha, esse é um caso, né, que o presidente Bolsonaro se manifestou desde o começo do ano passado, né, e deixou muito claro que quem errou terá que pagar. Então, essa é uma investigação que está sendo conduzida lá pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? O Queiroz ele tem que responder aí pelas, vamos dizer assim, pelas acusações que estão sendo feitas a ele. É um processo que está ocorrendo, então vamos aguardar, não é, que isso
chegue ao seu ponto final. Em relação ao local onde ele estava, o Queiroz não era foragido, não era procurado, ele não era nada, né? A única coisa que eu sabia dele é que o Queiroz tinha feito um tratamento de saúde lá em São Paulo, então talvez ele tivesse aí nessa casa aí do advogado, para facilitar os deslocamentos dele lá para a cidade de São Paulo, onde ele estava se tratando. Eu também deixo claro, que pode se parecer que talvez muitos não saibam, o Queiroz foi meu soldado no ano de 1987, lá no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista. Então, eu conheci o Queiroz há 30 e poucos anos atrás. Disciplinado, coerente, cumpridor de tarefas? Excelente soldado. Naquele ano de 87, ele era motorista da minha viatura, do meu Jeep, e no final do ano, se eu não me engano, ele fez concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e deu baixa. E o senhor teve contato com ele depois? Não, depois nunca mais ouvi. Fui encontrá-lo durante a campanha eleitoral, acompanhando lá o presidente Bolsonaro, o Flávio, Eu encontrei ali numa reunião que nós fizemos no Clube da Aeronáutica. Foi a última vez que eu ouvi. O senhor acha que uma eventual delação premiada do Fabrício Queiroz pode ameaçar, desestabilizar de fato o Palácio do Planalto, o governo do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que não. Eu acho que essa questão aí está circunscrita a problemas da Assembleia Legislativa lá do Estado do Rio de Janeiro, Tem bastante gente ali para ser investigada, esse processo é grande, Então, eu acho que para chegar ao Palácio do Planalto aí não há condições para isso. O senhor deu numa entrevista recente, quero voltar à questão da harmonia, que é preciso apaziguar os ânimos, ter menos atrito, menos geração de atrito. O senhor realmente consegue perceber uma semana sem algum tipo de atrito e algo que tenha questionamento, que reverbere? Até hoje, 1 ano e meio de governo, isso ainda não aconteceu. O senhor tem esperança de que alguma semana nesse país possa ter apenas a discussão de questões que sejam relacionadas à população, à governabilidade? Olha, Mona Lisa, desde que nós fomos eleitos, veio vigorando esse clima de polarização. É um clima que não é também privilégio do Brasil, Essa polarização, ela se instalou no mundo desde a crise econômica de 2008, 2009, quando as pessoas passaram a descrer no futuro, e eu falo as pessoas de uma maneira geral no mundo todo, Isso levou ao Brexit, isso levou a alguns conflitos ali na Europa, na Europa Ocidental, os protestos ocorridos lá na França, na Espanha, a própria questão dos Estados Unidos extremamente polarizado, e essa polarização está vigorando aqui no país, E o meu anseio é que a gente consiga afastar os extremos dessa polarização, tanto o pessoal da direita mais extremado como da esquerda mais extremado, e conseguir reunir o centro, que é a grande massa, aqueles que realmente conseguem sentar uma mesa e mesmo tendo ideias discordantes, buscam um senso comum. Eu acho que a gente conseguir fazer isso daqui para frente, nós teremos muito sucesso. Vice-presidente, o senhor é um general da reserva, mas conversa muito ali com os generais da ativa, O senhor avalia que as Forças Armadas, como o senhor acha, do que o senhor conversa, que as Forças Armadas avaliam o governo Bolsonaro? De forma positiva, de forma regular, de forma negativa? Como as Forças Armadas enxergam o presidente e o seu governo? Olha, Caio, a questão das Forças Armadas, as Forças Armadas elas têm permanecido como sempre foram aí ao longo dos últimos 35 anos, mantido-se dentro da disciplina, da hierarquia, cumprindo as suas missões constitucionais, são inúmeras. Nesse momento aqui, você tem gente lá na Amazônia, na Operação Verde Brasil, você tem gente no Nordeste distribuindo água, você tem uma porção de gente trabalhando aí em apoio às operações de combate à Covid-19, você tem gente que está fazendo seu adestramento normal, e o pensamento da força como um todo sempre é aquele de
apoiar a legalidade, apoiar o bom senso e se manter, não é, dentro dos seus valores morais. Então, eu não vejo, você pode ter indivíduos, né, que tenham a simpatia maior pelo governo, outros nem tanto, mas o que é importante é os comandantes, né, estarem devidamente comprometidos apenas com a missão constitucional. Vice-presidente, os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli já disseram que as Forças Armadas não são poder moderador. O senhor concorda? Olha, Mona Lisa, o poder moderador ele era da Constituição de 1824, né? Era o imperador que tinha esse poder. Desde a nossa primeira Constituição republicana, não é? As Forças Armadas sempre tiveram esse mesmo tipo de missão da defesa da pátria, da garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, da lei e da ordem. Não é? Então, eu acho que em nenhum momento está escrito que elas são poder moderador. O senhor acha que em algum momento as Forças Armadas embarcariam em algum movimento mais brusco ali de ruptura institucional junto com o presidente Jair Bolsonaro? Olha, em primeiro lugar, Caio, o presidente ele não tem a mínima, né, anseio, mínimo, né, objetivo de fazer alguma ruptura institucional aqui no nosso país, até porque as instituições estão bem. O que existe hoje aqui no Brasil é uma certa instabilidade emocional. De quê? Né? As pessoas estão muito exacerbadas aí nas suas ideias, nas suas discussões. Então, as Forças Armadas, elas estão fora de qualquer tipo de ação dessa natureza, mas eu deixo claro, né, que o presidente não tem essa visão em momento nenhum, porque isso, não é totalmente contrário ao que ele sempre tem falado nas suas manifestações. Então, o senhor falou sobre estabilidade emocional, né? Quando a população vai atrás para ver o exemplo dos seus líderes em todos os níveis, começando pelo presidente da República, pelos ministros, e o exemplo vai exatamente no contrário disso, de uma instabilidade profunda. Isso não acirra a tal instabilidade que algumas pessoas já sentem e que o mundo tem sentido e vivido? Olha, é uma questão do momento que nós estamos vivendo, né, Mona Lisa? A história do mundo ela já vivenciou, né, em outros períodos, né, essa instabilidade emocional, né, infelizmente, né, houve conflitos graves por causa disso. Se você for analisar as causas da Primeira Guerra Mundial e que praticamente desembocou depois na Segunda, né? Acredito que num futuro essas duas guerras serão tratadas como uma guerra só, né? Houve uma grande instabilidade e hoje nós estamos vivendo isso, tanto pelo lado político como pela própria questão da pandemia, né? Que ameaça todo um modo de vida que nós conhecemos. Então, compete a nós, que temos responsabilidades de liderança, né, conduzir a população da forma mais organizada possível, não é, desfazendo os temores, desfazendo os medos, não é, e buscando, então, como eu já disse, colocar a bola no chão e tratar as coisas com a devida seriedade e com a maior naturalidade possível. Vice-presidente, o senhor assumiu o Conselho da Amazônia. A Amazônia agora está sob seu cuidado. No primeiro ano de governo, 2019, a Amazônia virou manchete negativa em todo o mundo, em razão das queimadas. Vai mudar? O que está mudando na Amazônia sob sua gestão? Podemos prever aí algum compromisso de redução de desmatamento, redução de queimadas? O que está sendo feito em relação à Amazônia? Caio, a questão da Amazônia é uma questão complexa, né? Então, o Conselho, recriado aí pelo presidente, com a tríplice missão de buscar os mecanismos de proteção, preservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Não é uma tarefa simples. Essa questão do desmatamento, né, ilegal é algo que ele extrapolou realmente, então nós temos que reconhecer, desde 2012, né, houve uma ascensão do desmatamento, fruto, né, da falta de recurso, da carência de recurso, o país entra em crise, começa a perder recursos, né, as agências fiscalizadoras perdem capacidade em termos de pessoal, gente se aposentando e não sendo contratado pelas características de ter que fazer concurso, a situação do serviço público, né,
E, em consequência, nós temos que ter um planejamento e uma ação vigorosa para, número um, buscarmos deter esse processo até onde ele já atingiu. Então, existe uma área antropizada da Amazônia que nós temos que deter esse processo de desmatamento ali e impedir que ele avance para a Amazônia Central e para a Amazônia Ocidental, e, ao mesmo tempo, melhorarmos a vida das pessoas que habitam essas regiões, porque a imensa maioria não tem título de terra, não tem assistência técnica rural. Então, nós temos que, com isso, resolver dois problemas. Um, colocar essas pessoas com capacidade para explorarem a terra sem devastá-la. E dois, termos uma métrica e mostrarmos ao mundo o nosso compromisso com a manutenção da floresta como patrimônio da humanidade que ela é. Vice-presidente, apenas para completar essa pergunta feita pelo Caio, agora todas as informações sobre autuações, multas e apreensões decorrentes de desmatamentos na Amazônia serão repassadas única e exclusivamente pelo senhor. Por que disso? Não é dessa forma não que está acontecendo, apenas as multas e apreensões que estão sendo feitas dentro da Operação Verde Brasil, e aí tem que ficar muito claro uma coisa: a participação das Forças Armadas não é como agência fiscalizadora. Algumas notícias incorretas circularam, de que as Forças Armadas estariam substituindo as agências fiscalizadoras. Em absoluto. O que as Forças Armadas estão fornecendo é meios logísticos para apoiar o trabalho das agências e, obviamente, a segurança, porque são áreas inóspitas e muitas vezes os nossos agentes do IBAMA, do ICMBio, das agências estaduais, têm a sua integridade física ameaçada nesses locais. Então, não é nenhum militar que vai chegar numa área de desmatamento ilegal e multar. São aqueles que têm a capacidade para fazer isso. Vocês estabeleceram metas de redução de desmatamento, de queimada? É possível firmar um compromisso de que haverá redução desses dados neste governo ainda? A nossa meta, Caio, em primeiro lugar, para esse ano nós começamos atrasados em relação ao desmatamento. Nós tínhamos que ter, desde o ano passado, já estávamos com operações mais intensas para impedir que ilegalidades continuassem a ocorrer. Então, a minha visão para o segundo semestre desse ano é buscar que as queimadas que irão ocorrer, normalmente ocorrem nessa época da seca, fiquem dentro dos parâmetros mínimos históricos e não atingindo um nível elevado como aconteceu ano passado. E, óbvio, nosso planejamento vai até o final de 2022, quando se encerra esse período de governo do presidente Bolsonaro. É uma operação continuada, é um trabalho continuado, nem sempre, obviamente, com o emprego das Forças Armadas. A ideia é cada vez dar mais capacitação e mais meios para os agentes das agências de fiscalização, de modo que eles possam realizar a sua tarefa sem intervalo, porque o desmatador, aquele que está na ilegalidade, ele não para. Então, nós também temos que acompanhar constantemente essas ações. Vice-presidente, última pergunta agora de verdade, curiosidade pura. Como é que o senhor faz para manter a calma? É exercício físico, meditação, oração? O que acontece? Conta pra gente. Ganhei até um sorriso, isso é bom. Olha, Mona Lisa, acho que quando a gente já vive um pouquinho mais, naturalmente a gente vai ficando mais calmo. Mas eu gosto muito da atividade física, eu acordo todo dia 5 e pouco da manhã para correr, fazer musculação, montar a cavalo. Quando podia ir para o clube nadar, a gente ia nadar, jogar um voleibol também eu jogava. Agora o nosso voleibol tá fechado para balanço até que a gente tenha condições de voltar a se reunir para jogar. Leio muito, muita leitura, bons filmes, e dessa forma a gente vai tocando a vida. O senhor se sente preparado para eventualmente assumir a presidência da República?
Nem passa pela minha cabeça, Caio. O nosso presidente se chama Jair Bolsonaro, né? Seu primeiro governo vai até 2022 e, se o povo brasileiro assim o quiser, ele prossegue até 2026. Estrategicamente calmo respondendo. Muito obrigada, vice-presidente, ao senhor. Desculpe os minutinhos de atraso por causa da tecnologia. Muito obrigada por essa conversa tão aberta. Venha mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado, Mona Lisa. Muito obrigado, Caio. Meu grande abraço aí para vocês, hein?